Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Trianoncast, o podcast da Clínica Trianon, que tem o ser humano como especialidade. Cá estou eu novamente, Daniel Cavalcante, médico psiquiatra, mas na condição aqui de representante do nosso público, dos nossos pacientes, clientes, ouvintes, apreciadores, enfim. E hoje temos mais uma das nossas convidadas especiais. Eu estou aqui com a doutora Flávia Lima, ginecologista e mastologista, para falarmos sobre um tema que é de grande relevância na saúde da mulher, mas é também muito importante para a saúde dos homens, tá? Porque a gente vai falar aqui sobre alterações emocionais nas mulheres relacionadas ao ciclo menstrual. E claro que isso afeta enormemente a mulher, primeiramente, mas também afeta quem está ali, né, no mesmo ambiente, convivendo com a mulher. E as próprias mulheres, né, elas se queixam, né, disso, né, desse impacto, né, Flávia, que isso acaba trazendo para as pessoas que convivem com elas. Então, dou aqui as boas-vindas à doutora Flávia. Doutora Flávia, como eu já falei, ginecologista e mastologista, com graduação e residência pela Universidade Federal de São Paulo, pela Escola Paulista de Medicina. Flávia, seja muito bem-vinda ao Trianuncast mais uma vez. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. E aí, para falar um pouquinho, assim, dessa parte que eu amo muito, que é a parte de ginecologia endócrina, né? E sobre um tema que, às vezes, ele não é dado a devida relevância que precisa, né? Por ser um tema de grande prevalência, né, a TPM, né, a gente tem aí uma grande prevalência na população, e da gente saber quando ele é um transtorno que está saindo um pouquinho do que seria o habitual ali. Acho que muitas pacientes, às vezes até alguns médicos, não conseguem identificar isso, e aí isso acaba trazendo tanto um grande sofrimento, não só tanto para a paciente, como você falou, até para as pessoas que convivem com elas, né? Sim, pois é, Flávia. Então, hoje a gente vai ter a oportunidade de debater isso de uma forma mais assertiva, né? De fazer com que está nos ouvindo, né? Consiga entender a diferença aí, né, crucial entre coisas que às vezes são tidas como, entre uma coisa que às vezes é tida como normal, mas na verdade não é e que precisa de um tratamento específico, né? Então eu já começo aqui esse nosso bate-papo perguntando, Flávia, nós temos, né, sempre muitas queixas relacionadas à TPM. Algumas mulheres têm uma TPM que é mais intensa, outras nem sofrem tanto, né? São agraciadas pela natureza e não sofrem tanto, né? Com a bendita TPM ou maldita, né? Mas algumas sofrem bastante, né? Eu mesmo já tive vários casos aqui no consultório, né, de mulheres trazendo relatos bastante assustadores de mudanças comportamentais e emocionais durante esse período. E aí eu pergunto, quando que a TPM começa a ser um problema? Então, vou começar só para a gente definir exatamente o que é a TPM, né? Então, é o transtorno, tensão pré-menstrual ali, né? E ela vai acontecer alguns dias antes da paciente menstruar. Ou seja, com a menstruação, os sintomas tendem a melhorar. E quais são os sintomas do que seria uma TPM ali habitual, né? Que cerca ali de 75 a 80% das pacientes que estão em idade reprodutiva vão apresentar. Geralmente, ela pode ter alguns sintomas físicos, né, que é muito comum. Então, ali, um inchaço nas mamas, principalmente, que pode dar um pouquinho de dor nas mamas. Até, realmente, algumas pacientes que sentem que, às vezes, fica difícil até de algumas roupas que uma hora tá servindo bem e, de repente, para de servir, né? Isso é O que inchaço. estressa pra Já caramba, né, também já mulher? começa o estresse aí, né? Algumas pacientes apresentam dores de cabeça, outras pacientes têm os sintomas de humor, né? Então, é comum durante o transtorno pré-menstrual você apresentar um pouquinho de aumento da irritabilidade, um pouco de aumento, às vezes, de sintoma de ansiedade, e algumas pacientes, às vezes, veem isso como também aumento até na questão de opções por alimentos mais doces, que sejam às vezes até mais calóricos, como uma forma de compensar esses sintomas aí da alteração de humor. Isso é uma TPM que, quando ela é, assim, digamos, habitual, quando ela
tem esses sintomas ali, em média, que começam uma semana, mais ou menos antes de menstruar e melhoram depois. E são sintomas que não vão cursar num prejuízo para essa paciente, tá? Ela tem esses sintomas, mas ela não tem um grande prejuízo por conta disso. Existe uma forma de TPM mais grave, digamos assim. Essa forma é o transtorno disfórico pré-menstrual, é a TDPM, tá? Esse transtorno, ele vai acometer ali cerca de 3 a 8% das mulheres em idade reprodutiva. E esse transtorno, ele é uma forma que vai trazer prejuízo para essa paciente. Então, a gente necessariamente tem que ter 5 sintomas ali de todos aqueles que eu falei da TPM, sendo que um deles tem que ser na parte de humor. Então, muitas pacientes, às vezes, elas começam com sintomas depressivos. Algumas pacientes ali vão ter insônia ou uma hipersonia. Algumas pacientes têm, com um transtorno grave, têm, às vezes, até sintomas de ideação suicida. Ou algumas pacientes que apresentam sintomas de ansiedade e uma irritabilidade muito desproporcional ao que seria uma TPM habitual. Essas pacientes, por conta desses sintomas que estão tão intensificados da parte do humor, elas vão necessariamente apresentar algum tipo de sofrimento, seja no trabalho, nas relações interpessoais, na família. Então, esse é um transtorno que vai trazer um prejuízo. Algumas pacientes deixam de trabalhar, algumas pacientes têm problema de relacionamento por conta de estar apresentando esses sintomas. E isso não é normal, precisa sim de tratamento. Sim. E como você falou, né, são alterações de humor que chamam muito a atenção, né? Então não é uma mera irritação, é uma irritação mais significativa que muitas vezes, se for avaliado, né, ali pontualmente, parece um transtorno de ansiedade ou parece um transtorno depressivo, e aí entra a importância do profissional bem qualificado, né, para conseguir não apenas ouvir, né, aquela queixa simples de, doutor, eu tenho uma TPM, né, muito intensa, doutor, eu tô assim assado, mas entender, né, como que aqueles sintomas se manifestam, né, longitudinalmente, né, no tempo. Porque a partir daí, no final das contas, né, a paciente pode se beneficiar bastante de uma abordagem mais específica, né, Flávia? Exatamente, assim, como eu disse, ele vai causar um sofrimento importante para a paciente, então a gente precisa tentar esmiuçar, né? O diagnóstico é clínico, eu não vou dosar hormônio, eu não vou dosar nenhum neurotransmissor na paciente, é clínico. Então, eu preciso ter essa entrevista clínica, essa avaliação bem esmiuçada para a gente entender como que acontece, como que essa paciente é antes ali do período que seria ali normal de ter os sintomas, pensando talvez num transtorno disfórico pré-menstrual, né? Então, a gente precisa tanto que a paciente traga pra gente, que ela faça anotações de pelo menos aí os 2 últimos meses, fazer a comparação de quando foi que ela menstruou, quando passou, que dia que começaram esses sintomas. Foi ali durante a menstruação? Foi antes da menstruação? Quanto tempo mais ou menos? Esses sintomas, eles estão sendo cíclicos, né? Ou seja, eles vão e voltam. Não é uma coisa constante, que isso é muito importante da gente entender, né? Se estão sendo sintomas que estão ali, às vezes, intensificados durante, né? Antes da menstruação, porque às vezes é uma coisa que pode acontecer. Uma paciente que tem uma depressão, um transtorno de ansiedade que não foi diagnosticado antes, mas ela percebe que ali, durante o período pré-menstrual, esses sintomas se agravam, mas eles já vêm ali ao longo. Então, isso daí, não é uma coisa cíclica, né? Que é o transtorno disfórico pré-menstrual, ele é cíclico. Então, eu não vou ter esses sintomas antes ali da época que seria o habitual. Flávia, esse transtorno, né, o TDPM, ele é passível de melhora somente com os anticoncepcionais? Então, o que a gente sabe hoje em dia é que os anticoncepcionais, eles são sim uma opção, né, de tratamento. Por quê? Porque se eu sei que a principal hipótese, né, para eu ter esse transtorno seria ali a flutuação dos hormônios ao longo do ciclo menstrual, ali na segunda metade do ciclo pré-menstrual, a gente tem uma mudança importante dos níveis de estrogênio e progesterona, né? Então, considera-se que a principal hipótese é que essa flutuação vai causar ali
vai estar relacionado com alguns neurotransmissores, não vai ter, vai ter uma falha no funcionamento, né? Principalmente da serotonina, certo? Então, em teoria, se eu deixar essa paciente com os níveis de estrogênio e progesterona ali estáveis, em teoria, eu melhoraria esse transtorno dela, né? Eu não teria essa flutuação e ela, em consequência, não teria o transtorno disfórico pré-menstrual. Porém, a gente sabe que muitas vezes essa paciente não vai se beneficiar só com o anticoncepcional, tá? A gente tem duas grandes opções de tratamento. Nesses casos de TDPM, a gente muitas vezes vai precisar entrar com antidepressivos, tá? A principal classe ali são os inibidores da recaptação da serotonina, que tem mais evidência que vão funcionar. E quando a gente compara as meta-análises, os últimos estudos que fizeram pra gente ver a eficácia, o inibidor de recaptação de serotonina é o melhor tratamento. Algumas pacientes vão precisar também fazer o bloqueio com anticoncepcional ali para associar nesse tratamento, mas algumas pacientes vão ser o contrário, vão estar com anticoncepcional e às vezes nem assim vai estar resolvendo os sintomas e a gente vai precisar fazer essa associação, né, para poder fazer um tratamento com uma melhora dos sintomas mais importante. E aí o bicho pega às vezes, né? Quando você chega para paciente e fala que ela vai precisar fazer um tratamento com antidepressivos. Como que você tem lidado com isso no dia a dia, Flávio? Exatamente. Eu falo que hoje em dia é 880. Ou as pessoas querem tratar coisas que não precisam ser tratadas, que são realmente hábitos de vida ali, né? Alimentação, que se a gente tiver isso, a gente vai conseguir uma melhora em muitas patologias ou alterações ali dos pacientes. E pacientes que às vezes querem fazer um overtreatment, tratar tudo, tratar até demais, né? Então, no caso dessas pacientes, a gente tenta explicar que a melhora que ela vai ter na qualidade de vida dela com o tratamento vai compensar ali, talvez, os possíveis efeitos colaterais que ela venha a ter, né? Geralmente, esse tratamento, ele não necessariamente vai precisar ser para a vida toda. Talvez seja um período, e após um período ali de cerca de 1 ano, mais ou menos, a gente consiga tirar a medicação e ela não voltar a ter esses sintomas. Mas, em alguns momentos, em alguns casos, né, a gente vai precisar ali manter um tratamento mais prolongado. O que eu costumo falar é que a gente tem que sempre pôr na balança o risco-benefício, né, daquele tratamento. Essas pacientes que estão tendo esses sintomas de, às vezes, perderem emprego, às vezes, brigar com o marido, com o familiar, de terem casos, assim, de grandes crises em relacionamentos por conta desses momentos, se a gente coloca um antidepressivo, consegue trabalhar ali esses sintomas e vai ter uma melhora muito importante nos sintomas e aí na qualidade de vida dela, nas funções, na rotina, eu acho que quando ela percebe isso, ela tem uma chance maior de aderir ao tratamento, né? Eu acho que a gente sempre tem que colocar as duas opções, né, para paciente. Para as pacientes, principalmente, que estão precisando de ter um método contraceptivo e não tem contraindicação aos anticoncepcionais combinados, a gente tem que colocar e pode tentar, né, como uma forma primeira de tratamento, mas e até eu tenho o contrário, né? Hoje em dia a gente tem muitas pacientes que não querem usar anticoncepcional de jeito nenhum. Não querem usar, tem toda uma questão aí de não quererem estar se expondo a hormônio, ou quererem outros métodos que às vezes tenham uma eficácia um pouquinho maior, e aí a gente tem a preferência de saber que também existe um outro tratamento que é tão eficaz, até mais, né, do que os anticoncepcionais para esse transtorno. E eu acho que é importante também destacar, né, Flávia, que se essa condição não é tratada oportunamente e efetivamente, no final das contas, o antidepressivo talvez seja ainda mais necessário, porque os impactos trazidos aí pelo TDPM podem fazer, inclusive, com que a pessoa desenvolva um transtorno depressivo mesmo, propriamente dito, né? Ou um transtorno de ansiedade propriamente dito, né? Você tem aí no TDPM, né, no transtorno disfórico pré-menstrual, pelo que a gente está conversando aqui, um impacto que
pode ser bastante significativo, né, na mulher, no ambiente, né? Ela pode, né, por exemplo, entrar em conflitos cada vez mais frequentes com o cônjuge, com pessoas no trabalho, com pessoas na família, aqueles conflitos repercutirem, né, numa magnitude cada vez maior e aquilo ali acabar, né, gerando um ambiente, gerando um contexto que deixa a mulher mais vulnerável para desenvolver um transtorno depressivo mesmo, quando então talvez aí sim ela precise ainda mais do antidepressivo. Exatamente. Porque muitas mulheres vão ter isso por muitos anos. Muitas mulheres vão chegar pro ginecologista, né, e falar, eu tenho TPM, mas não quero tomar anticoncepcional, então eu só passo naqueles dias, não vejo ninguém durante 5 dias antes de menstruar, não converso com ninguém dentro de casa, e é isso. E muitas vezes isso passa batido, né? E é exatamente isso que você falou, vai se criando um ambiente, né, e às vezes até padrões de pensamento ali, nesse ambiente que foi meio hostil, que foi sendo criado, né? E a restrição, às vezes, para atividades. Por exemplo, pacientes que às vezes não conseguem trabalhar, e aí perdem o emprego por conta disso, e aí estão ali numa situação de desemprego, e aí vai virando uma bola de neve, basicamente, assim, por resumir, né? E eu acho que esses casos de mulheres que estão aí há anos e anos sofrendo de TDPM sem receber um diagnóstico preciso e um tratamento adequado são, assim, são bem elevados, né? São bem Exatamente. numerosos, né? Exatamente. Eu acho que a gente tem, que a gente percebe é que muitas vezes é subdiagnosticado. Então, a paciente considera, por ela ouvir as pessoas falando que tem e que isso é normal, foram educadas a ouvir que isso é normal, que isso é coisa de mulher. Antigamente falava assim, histeria, né? Então, ao longo de muito tempo, né? E acham que isso é normal, sendo que não é normal. Não é normal você ter sintomas que te restringam no seu dia a dia, antes da menstruação. O que a gente falou o transtorno pré-menstrual seria ali coisas pontuais, assim, sintomas que não vão fazer você parar de ter as suas atividades, não vão causar uma discórdia enorme dentro de um relacionamento por conta dessa variação. São coisas pontuais, né? Diferente de alguém que tem esse prejuízo tão grande, esse sofrimento tão grande que acaba trazendo para paciente. Então, isso eu acho que é importante da gente salientar. Várias doenças hoje em dia a gente tem visto, né, como que são o diagnóstico por ser mulher são subjugadas. A gente tem endometriose, que era uma coisa muito importante antigamente, ninguém falava, era cólica e muita gente às vezes achava que a paciente estava fazendo cena, não estava tendo dor, né? A dor importante que tinha. E hoje em dia a gente sabe que é uma causa de uma dor muito maior do que seria o habitual de se ter e que precisa de investigação. A mesma coisa é para TDPM. Uma coisa que está maior do que deveria ter, precisa de investigação. E uma boa investigação, né? Eu acho que, assim, muitas vezes, acho que muito chega no ginecologista, né? E eu acho que a gente tem que saber, no mínimo, investigar, para se não saber tratar, a gente encaminhar para o psiquiatra, né? Para acompanhar junto. Então, o mínimo que a gente tem que saber é dar valor à queixa, né? Tentar esmiuçar aquilo com a paciente, pedir ajuda da paciente, no caso igual eu falei, né, para ela fazer todo o relatório, ela vai precisar observar, né, se aquilo tá acontecendo, até para, igual eu falei, para fazer aquele diagnóstico diferencial, né, de algumas pacientes que às vezes já têm um diagnóstico de depressão, e isso é normal chegar, né? Eu tive uma paciente que chegou para mim no último ano, e ela já estava em uso de anticoncepcional, né, há um tempo, ou seja, teria ali um tratamento para TPM, mas ela me falava que sempre que antes dela menstruar, ela percebia que ela não queria fazer atividade física, que ela deixava de fazer muitas coisas. Só que quando eu fui conversando com ela, em uma conversa, eu percebi que ela já tinha desenvolvido essa dificuldade de ter prazer nas coisas que ela fazia, não fora desse período cíclico, né? Uhum. Só que antes da menstruação, ela percebia que piorava. Uhum. Ou seja, numa avaliação mais rigorosa, eu percebi, né, que muito provavelmente não estava tratando só de um TDPM ali. Provavelmente ela tinha uma depressão
associada a uma piora ali no que seria a TPM. Isso a gente vai precisar de ajuda, vai precisar encaminhar. Ou às vezes até para não tenho certeza se é ou não, um psiquiatra junto fazer esse diagnóstico com a gente, né? Sim, sim. Eu também, Flávia, já peguei pacientes. Eu lembro muito bem de um caso que durante os 5 dias antes da menstruação a paciente ficava bem agressiva e aí ela tinha um diagnóstico basal de transtorno bipolar. E aí ficava naquilo, porque ela é bipolar, então aquilo ali, né, nada mais, nada menos do que uma manifestação do bipolar dela. Só que aí quando você investia tempo, cuidado, né, ali na entrevista, na conversa com a paciente, você percebia justamente isso que você falou, que havia todo um padrão, uma sazonalidade daquele comportamento dela, que às vezes, inclusive, chegava até a dar polícia, inclusive no meio, porque ela chegava a agredir o marido, ela chegava a ficar compulsiva, de meio que. Ela me falava que ela cozinhava vários bolos, sabe? E estava há 20 anos já, quase, com esses sintomas clássicos de TDPM e nunca havia recebido o diagnóstico, né? O que para mim é um absurdo, mas que também, infelizmente, não é tão surpreendente, porque, né, da forma como você explicou aqui, é realmente necessário, né, que a paciente tenha ali, por parte do médico, uma disposição para ir além da queixa, para perguntar, para pedir esse relatório, o que, na grande maioria das vezes, se a gente pegar esses atendimentos express, que infelizmente muita gente está sujeita a ter por aí, acaba não sendo possível, né, Flávia? Exato, porque, como a gente disse, você tem várias nuances, né? Desde sintomas que nós médicos, precisamos saber que seriam normais, desde que as pacientes muitas vezes não sabem, nem têm a obrigação de saber, né, do que estaria ali fora do normal, desde, às vezes, você fazer diagnóstico diferencial com outros transtornos psiquiátricos, né, e que é um diagnóstico basicamente clínico. É eu conversando com a paciente, perguntando, muitas vezes a gente tem que ser ativo e perguntar algumas coisas, porque uma paciente dessa de 20 anos, na cabeça dela isso é normal, né? Para ela conviveu com isso há 20 anos, às vezes desde a época que menstruou, então para ela é assim, e tá tudo bem, só que ela tem que entender que não é normal ter um sofrimento, né? Uma disfunção desse porte perto da menstruação. E entender isso, às vezes, precisa tanto ela ouvir isso do médico, né, que não é normal, né, e conseguir trazer o que está acontecendo para essa consulta, que para ela, às vezes, não era, a princípio, já se habituou, né, mas que a gente percebe o quanto que está prejudicando essa paciente ao longo do tempo. E isso não tem como, precisa de tempo. Precisa de ter uma consulta em que você ela vai perguntar, você tem TPM? Tenho. Quais são os sintomas da sua TPM? Você chega a parar de fazer alguma coisa durante esse período? Você chega a ter algum problema em casa? Como que é? Ou antigamente era de um jeito e agora tá de outro, né? Você trouxe você consegue anotar, me falar quando foi a última vez que começou, né, a ter esses sintomas? Você consegue me falar quando que foi a última vez que você menstruou? Muitas vezes as pacientes não têm esse hábito, né? Hoje em dia, até com esses aplicativos e tudo mais, as pacientes mais novas têm esse hábito de anotar a menstruação e tudo mais. Mas muitas pacientes mais velhas, às vezes a gente pergunta, nem sabe, nem consegue lembrar. E isso demanda a gente tanto dar essa educação para o paciente, né, quanto ter tempo de conseguir conversar com ele, tanto para orientar, quanto para conseguir tirar esse diagnóstico, ou já fazer um diferencial de outras coisas que podem estar acontecendo ali. TDPM, pessoal, é uma coisa tão séria que, só para vocês terem uma ideia, o diagnóstico é baseado em critérios que estão no DSM, que é o manual que a gente usa para fazer os outros diagnósticos psiquiátricos. E lá dentro do DSM, o TDPM, né, o transtorno disfórico pré-menstrual, que é essa, vamos dizer, TPM mais grave que a gente está debatendo aqui, ele está dentro do mesmo capítulo dos transtornos depressivos. Porque, né, como a gente já bateu aqui na tecla, é um dos transtornos, é um dos diagnósticos diferenciais. São dois transtornos que podem se confundir bastante,
principalmente se você não vai a fundo na investigação do problema, dos sintomas, da história daqueles prejuízos ali ao longo da vida. Então, acho que vale até a pena a gente, então, encapsular tudo isso aqui que a gente conversou, Flávia, para as nossas ouvintes, para os nossos ouvintes, tá? Então, minha cara ouvinte, se você tem uma TPM daquelas mais brabas, né? Uma TPM intensa, que compromete bastante você durante esse período, a ponto de você ficar muito irritável, muito triste, chorosa, mais indisposta, sem conseguir trabalhar direito durante esse período, muito arredia, muito ríspida, e isso vem se manifestando dessa forma num período aí prolongado e se repetindo, né, a cada novo ciclo. Atenção, talvez isso não seja uma mera TPM, e aí vale a pena você buscar a ajuda de um profissional especializado. Conversar com o seu ginecologista, buscar um outro ginecologista, conversar com um psiquiatra, porque tem tratamento. E o tratamento é simples, tá, pessoal? Muito embora a gente tenha falado aqui sobre o uso de antidepressivos, além, claro, né, do uso de anticoncepcionais, como a Flávia falou, não é porque você vai usar um antidepressivo que você vai ficar ali sujeita a efeitos adversos, a um tratamento desconfortável, porque a gente está falando aqui de antidepressivos mais modernos, antidepressivos que, em geral, são confortáveis e que, no final das contas, o benefício é muito maior do que qualquer prejuízo, qualquer incômodo que você tenha a ter, tá? E a gente está falando aqui com base em dois profissionais experientes que já, né, tiveram muitos pacientes com essas condições e também, né, até pessoas que não são pacientes, mas pessoas que são do nosso ciclo, né, Flávia? Exatamente. Então, eu acho que o que vale a reforçar é isso. Uma TPM que saiu ali do que seria já, chegou, ai meu Deus, eu fico doida quando estou na TPM, não consigo ver ninguém. Opa, isso não é normal, né? Precisa, sim, de uma investigação um pouquinho mais aprofundada, né? E o tratamento, a gente sabe que existe, né? Um tratamento simples que existe e que é eficaz. O tratamento com antidepressivo, ele vai melhorar, assim, mais de 70% dos sintomas da paciente. Então, ela vai ter uma melhora, assim, exponencial quando a gente consegue fazer o tratamento correto. Mas para fazer o tratamento correto, a gente precisa ter um diagnóstico correto, né? E eu acho que a maior falha é aí. A falha não é no tratamento. A falha é em ter o diagnóstico correto, o profissional parar, pausar para ouvir aquela queixa, às vezes esmiuçar, né? Ter tempo para isso, né? E geralmente as pacientes vão muito bem com o tratamento. Ótimo ponto, Flávio. É isso. O tratamento é simples, né? Mas o ponto crucial é o diagnóstico, porque muitas, infelizmente, acabam não recebendo esse diagnóstico. E só para complementar, Flávia, que eu acho que é importante, porque eu acho que muitos dos nossos ouvintes, enfim, uma parte aí dos nossos ouvintes, talvez já estejam em uso de antidepressivo para tratar alguma condição e ainda assim tem esses sintomas do TDPM, né? Para esses casos, né, eu gosto sempre de lembrar que às vezes é só uma questão de ajustar a dose, tá, do antidepressivo, ou às vezes a gente usar uma outra medicação somente nesse período, tá? Somente ali nos dias que antecedem a menstruação, tá? Então quem está nos ouvindo, né, que porventura tenha se pegado pensando, pô, mas e agora? Eu já tomo anticoncepcional, já tomo antidepressivo e continuo desse jeito, o que eu faço? Será que eu não tenho jeito? Tem jeito sim, tá? Aí basta conversar com o seu ginecologista ou com o seu psiquiatra para que então se organize essa intervenção adicional, esse ajuste para que você realmente fique plena. Muito bom. Então eu gostei demais dessa nossa conversa aqui. A Flávia já não é mais estreante no nosso podcast, está, né, enfim, bastante familiarizada em casa, se sentindo em casa aqui conosco. Com certeza nós teremos aí em breve outros momentos para conversar sobre saúde da mulher. Muito obrigado mais uma vez, Flávia. Obrigada aí pelo convite novamente. E uma coisa que eu acho muito importante, né? A gente está falando de um tratamento
tratamento que muitas vezes é multiprofissional, né? É bom a gente ter esse contato com vocês aqui, psiquiatras do lado, né? E quando a gente precisa de ajuda, ou tanto para, às vezes, fazer o diagnóstico, ou um diferencial, ou uma paciente que precisa, é muito bom. E para as pacientes entenderem isso, que muitas vezes, eu tenho muitas pacientes que têm esse receio. Mas eu vou passar com o psiquiatra? Quer dizer, então, que eu tenho alguma coisa? Gente, são transtornos comuns, muitas pessoas têm, que a gente precisa entender que isso é uma coisa comum, né? Que tem um tratamento, que às vezes a gente precisa de estar junto com o psiquiatra para fazer esse tratamento da forma mais adequada, mas que sendo tratada da forma correta, isso tem um benefício muito grande, tanto na qualidade de vida, quanto nos relacionamentos, nas funções sociais. Então, eu acho que a gente precisa começar nós, às vezes, ginecologistas, começar a expor isso para as pacientes, porque muitas têm um preconceito, às vezes, de ou tomar antidepressivo, igual que é uma questão, assim, que chega bastante, ou de estar passando com o psiquiatra. Na verdade, é para ela ter o melhor tratamento possível ali, tá mais vista e a gente tá mais certinho do que a gente tá fazendo junto. Tá dado o recado. E você que ainda não tem uma ginecologista, né? Você que está aí, né, jovem, iniciando aí, né, o seu processo de cuidados com relação à sua saúde feminina, à sua saúde reprodutiva, a doutora Flávia está aqui à disposição na Clínica Trianon, aguardando, né, e disposta a cuidar de você, assim como todo o nosso time, né, está aqui à disposição para cuidar da sua saúde da sua família de uma forma verdadeiramente integrada e, né, levando ali como nosso lema, né, nosso slogan, ser humano como especialidade. Convido você a assistir o outro episódio da Flávia aqui no Trianoncast, em que ela conversa com a doutora Raíssa, endocrinologista aqui do time, sobre prazer feminino, um episódio imperdível. Assim, claro que, como sempre, convido você a conferir os demais episódios que já gravamos aqui no Trianoncast com o time de peso aqui da clínica. Os episódios estão imperdíveis, com saúde ali, né, sendo transmitida e dialogada de forma responsável e ética. Se você ainda não segue o nosso podcast, aproveite e aperte aí para seguir, para você não perder nenhum episódio. Toda semana estamos aqui. Vejo você, portanto, na próxima semana e até lá. Muito obrigado pela presença, pela atenção de todos. Um abraço. Um abraço.